Muito bem, pessoal, vamos para o nosso terceiro toque de hoje. Já começamos com os números dos setores, hein? Ele vem mostrar a performance da panificação e confeitaria, trazendo os números indicadores do mercado. Então, vamos receber o expert do assunto de números, o CEO do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentos, a Ideal Consultoria, Emerson Amaral. Está aqui do meu ladinho. Obrigada pela presença. Com você, Emerson. Bom dia, gente. Que bom, né? A gente está aqui, mais um congresso, e eu estava, o pessoal me perguntando de várias partes do Brasil, como é que está a feira, como é que está a FIPAM, e eu tenho falado muito quanto a FIPAM tem sido uma feira ímpar, né? Porque as feiras, em termos de porte, é indiscutível, né? Como as feiras mundiais, mas principalmente pelo que ela oferece, né? Aqui a gente tem uma feira que oferece desde aquele que tem um porte pequenininho ao que tem um porte muito grande, né? Então, isso é muito bacana. Para falar de feira, eu sempre lembro de uma feira que eu fui na França, e a gente estava pesquisando um equipamento, entrei num fabricante, estava pesquisando um equipamento, e logo de cara era um equipamento que dava tortas, né, fabricava, dosava e tudo mais, e ele logo me perguntou assim, mas é para quantas toneladas de torta? Eu falei, poxa, não é nem quilos, né, quantas toneladas de torta? Aí eu falei assim, puxa, 1 tonelada por dia. Aí ele olhou assim no stand, apontou para uma maquininha que estava lá no cantinho e falou assim, é aquela ali. Eu falei, pô, mas aquela ali faz? Né? Mas isso é legal para mostrar o quanto que a feira aqui está muito legal e consegue atender a todos os gostos, né? E para o food service em geral, não é só a parte de pães, né? Confeitarias, panificados. Eu... Fugiu? Fugiu aqui? Está indo. Para quem não pegou aqui, mas eu sempre gosto de colocar aqui o QR Code, que vocês podem ter a apresentação para vocês mesmos. As informações são para serem compartilhadas mesmo. E eu tenho muito orgulho que a gente já virou, já por uma regra, né, no calendário, sempre no congresso aqui eu solto os primeiros dados nacionais do setor de panificação e confeitaria do Brasil do ano. Então, são dos 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, onde a gente solta os indicadores nacionais. Quero confessar para vocês, para voltar o QR Code. Bom, vai voltar, é um defeito especial, mas vai voltar. O pessoal pergunta, né, como é que é a questão para a gente poder captar esses dados. Isso aí é para testar se vocês estão prestando atenção, está vendo? Isso aí faz parte, é um defeito especial. O pessoal pergunta muita questão, né, para captar esses dados, como é que vocês fazem, o que é? Bom, primeiro a gente tem uma amostragem, são 81 empresas que a gente acompanha em todos os estados do Brasil. Então, todos os estados do Brasil, em amostragem, eles têm participação nesse levantamento. São empresas que a gente já acompanha há algum tempo, tem também uma ajuda da empresa que, inclusive, está expondo aqui, que é a Tecnoeb, que é uma empresa muito bacana em software, e que nos ajuda também, complementando algumas informações. E a gente, eu diria que tem uma boa segurança nas informações, porque, eu digo isso, infelizmente, o setor de panificação e confeitaria nem sempre é muito estruturado nas informações financeiras. Se eu for fazer apenas uma leitura contábil, muitas vezes a conta de luz está no nome do locatário do imóvel, o telefone é o nome pessoal, e algumas outras despesas aí compartilhadas em situações diferentes, tem mais o depósito, que é um outro aluguel, é um outra, né, que está alocando, então, enfim, não é uma ação, né, muito fácil.
Então, como a gente começa a ganhar confiança nessas empresas em termos de estruturação, de acompanhamento de dados, é que a gente consegue, né, ter essas informações. Tá? Todo mundo pegou aqui agora? Ficou fácil? QR Code? Então, tá bom. Bom, então aqui apresento em primeira mão aqui para vocês os dados do ano de 2024. Antes de falar diretamente nos dados, as pessoas me perguntam também, e aí? Como é que vai ser esse ano? Como é que o Brasil vai ficar mais do lado, né? Eu fico na frente aqui. Como é que o Brasil vai comportar, o que é que vai acontecer do nosso setor, como é que está o mercado, né? E essa situação de falar do mercado, a gente que eu falo, nós empresários, a gente tem uma tendência de fazer a leitura do mercado como uma leitura que tem do meu negócio. Ou seja, se o meu negócio não está bom, então está tudo ruim. Se o meu negócio está bom, eu digo o mercado está bom, né? E a gente também tem que ter um cuidado, porque muitas vezes a gente tem aqui, né, não é uma regra, mas você está numa roda ali de empresários ali de bate-papo, tem um ali que está batendo papo e está chorando, reclamando pra caramba do negócio, e é o cara que mais está ganhando dinheiro. Tem o outro que fala, não, está tudo caminhando, está tudo muito bem, né? É o cara que está se lascando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. Não vou falar também que isso é uma regra, mas isso também acontece. Então, assim, a gente acaba remetendo a situação do mercado a uma situação que é a minha. E eu costumo falar, aproveitando para botar água aqui, eu costumo falar, sem derramar, que o mercado funciona da seguinte forma, esse aqui é o dinheiro que tem no mercado. Se essa água sai de um lado e vai para o outro, não quer dizer que a água acabou ou a água sumiu, não. Ou seja, o dinheiro que estava de um lado foi para o outro. Né? Essa água não sumiu. E nem muito menos aumentou de quantidade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se sua venda caiu, a de alguém aumentou. Porque a que estava do lado de cá foi para o lado de lá. Né? Emerson, mas como é que você me fala? Mas, peraí, você não está no Brasil, não, né? E o poder aquisitivo, como é que é, não sei o quê. Está certo. Mas, quando você fala de poder aquisitivo do brasileiro, eu, desde que me entendo por gente, eu nunca ouvi falar que o poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Pode-se dizer que até tivemos um momento de um boom aí, de mais acesso a crédito. É fato. Realmente tivemos a virada de chave de acesso a crédito. Mas falar que teve aumento do poder aquisitivo, eu nunca me lembro de ter visto isso. E nós, como bons brasileiros que somos, estamos muito acostumados a crises, né? Crise significa, só muda de nome aqui para a gente, né? Vai mudando de nome e a gente vai entendendo, né, como lidar com ela. Antes de falar também disso, então, para falar de situação de mercado, falar de situação, né, de perspectiva, eu vejo com muito bons olhos as perspectivas para esse ano de 2024. Né? Não só pelos dados que estão ali, que eu vou falar deles, mas eu vejo com muito bons olhos. Primeiro, né, nós estamos com uma inflação controlada. Né? Nós estamos com a inflação controlada, ou seja, a gente está com a inflação aí, com a expectativa aí abaixo de 4%. Nós temos nos Estados Unidos com a inflação na ordem de 2%. Poxa, nós estamos aí quase o dobro. Né? Não, mas tem outra coisa, o PIB também nosso aqui está com uma perspectiva de 2,2%. O PIB nos Estados Unidos é uma perspectiva de 2%, está certo, cada um com o seu tamanho de economia. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa perspectiva econômica muito bem direcionada. Por favor, não me entenda, estou falando de economia, não estou falando de política, tá? Estou falando para não gerar confusão, né, dona Mercedes? Vamos falar estou falando de economia, tá? Então, em relação a dados de economia, a gente está com uma perspectiva muito positiva. Né? Isso é muito bom. Outra informação importante é que o segundo semestre tem uma perspectiva muito maior e muito melhor de venda do que o primeiro semestre. Isso aí já é clássico. A gente tem mais ou menos, de entre 55% e 60% do nosso faturamento acontece no segundo semestre.
tá? Já por médias já, por motivos óbvios, né, em relação ao final do ano, né? Mas eu falo sempre das questões de oportunidades que a gente tem. Nós estamos aí exatamente amanhã, né, começando aí as Olimpíadas, que vai acontecer na França. Emerson, mas espera aí, a Olimpíada está na França, a gente está no Brasil, o que isso tem a ver com a gente? Bom, nós somos o país do futebol, apesar de não termos time de futebol, né, nas Olimpíadas, com muita vergonha, né, gente? Mas a gente tem vários esportes e o brasileiro adora esporte. Então, ou seja, a gente tem várias oportunidades de vendas agora com as Olimpíadas, né? Se a gente não está aproveitando isso, nós estamos deixando passar uma grande oportunidade. Assim como também a gente tem aí as eleições municipais acontecendo aí esse ano. Fui falar isso com um cliente meu, e aí ele falou assim, mas eleição, ele falou assim, ano passado teve problema que teve eleição, me atrapalhou. Eu falei, poxa, a eleição atrapalhou? Né? Aí ele quis vir para um viés político, eu falei assim, olha, eu não estou questionando a questão política, né, lado A, lado B, eu estou falando é fato, eleição vai acontecer, e você pode enxergar como problema ou como oportunidade, depende de como é que você está tratando, você está prestando atenção no movimento que está acontecendo? Vamos falar a verdade, independente de qualquer questão política, quando tem eleição, tem muito dinheiro rodando, né, gente? Contrata mais gente para panfletar, para fazer isso, para fazer aquilo, ou seja, movimenta também a economia. Tem que saber se a gente está aproveitando isso, né? Então, isso está acontecendo. E além também do final do ano. E aí a gente entra também numa outra informação, é que sim, nós estamos com as taxas de juros muito elevadas, sim, e continuamos elevadas, apesar de estamos, né, pelo menos por enquanto, com perspectivas dela vir continuar gradativamente caindo. O que quer dizer isso também com o nosso negócio? Taxa de juros elevada significa que os bens não duráveis, eles ficam em uma segunda ou terceira ou até mais opção. O que eu quero dizer com isso? Os bens não duráveis são imóveis, carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, etc. Por quê? Parcelar a taxa de juros fica muito alta. Se eu não vou focar em bens não duráveis, eu vou começar a focar nos bens, os bens duráveis, né? Desculpa, eu vou focar nos bens não duráveis. Entre eles entra o quê? Alimentação. Alimentação. Né? Eu costumo falar que ninguém passa numa padaria, numa confeitaria, num café, olha aquela tortinha de morango, aquela lá que o Rubinho faz lá na padaria que o chefe Luiz Farias mostrou aqui, olha para uma tortinha de morango e fala assim, vou juntar dinheiro 3 meses para comprar essa tortinha. Ninguém fala isso. Se me dá vontade de comer aquela tortinha, gente, eu posso estar com 3 boletos atrasados, mas se o cartão de crédito ainda passar, eu compro. Eu compro, né? Só não vou comprar se o cartão não passar, mas eu compro. Então, tem muito a ver com a competência nossa de provocar o cliente para comprar o nosso produto. O nosso produto não existe planejamento para comprar, é por impulso, é pegar o momento. A Rita deu aqui um monte de exemplos, um monte de coisas aqui, e eu falo que a gente só tem 2 posições no mercado. Ou você provoca, ou você é provocado. Se você não está provocando ninguém para consumir o seu produto, você está sendo provocado. Pode ter certeza disso. Você está sendo provocado. Então, ou seja, a gente tem que estar o tempo todo provocando o cliente no sentido, por que ele tem que sair de casa hoje e comprar na minha loja, ao invés de comprar no vizinho? Aliás, não precisa nem de comprar no vizinho, né, gente? É só entrar no celular e pedir qualquer coisa em casa, de qualquer lugar do mundo, né? Lógico que de qualquer lugar do mundo, alguns vão demorar um pouquinho mais, outros vão demorar alguns minutos, né? Mas, ou seja, não precisa mais ver o do lado, né? A gente, antigamente, para falar de concorrência, né, a gente dava uma volta em volta da nossa loja e enxergava quem que existia de concorrente. Hoje, a gente não enxerga esse concorrente. Nós nunca vivemos um momento de tamanha concorrência como a gente está vivendo hoje, porque o cliente procura o concorrente na palma da mão dele, que é o celular. O nosso concorrente está na palma da mão dele. Pode ser um Magazine Luiza, pode ser um Mercado Livre.
Aí tem gente que fala assim, mas espera aí, meu cliente não tem a experiência de vir na minha loja. Como é que você vai falar que é o Mercado Livre? Realmente, a experiência que a gente oferece nas nossas lojas é indiscutível. Só que o cliente tem momentos de consumo diferentes, entre eles, as compras online. Entre eles, as compras online. Então, o que eu queria mostrar para vocês, primeira coisa, crescimento de 8,8%. Poxa, Emerson, mas espera aí, eu estou vendo aquele comparativo ali e está mostrando que está bem menor do que dos últimos 5 meses. Que negócio, como é que você fala aí que isso aí então é bom? É bom. É bom porque o ano de 2023 nós fechamos em 7,46%. Esse ano nós já pegamos os 5 primeiros meses do ano, fechando em 8,8%, com perspectivas da gente chegar pelo menos próximo dos 2 dígitos, por causa do segundo semestre. Há essa perspectiva. E por que está menor do que a outra análise? Está menor porque a outra a gente estava comparando com anos pandêmicos, né, que veio gradativamente, né, nos amenizando aí dos impactos da pandemia, que ninguém sobreviveu ileso, né, da questão da pandemia. Ileso, que quer dizer que tem uns que surfaram nessa onda e ficaram até melhores, e outros não. Mas ninguém ficou ileso nessa situação. Então, o que eu quero dizer aqui é que a leitura daqueles 8,8%, né, comparando os 5 primeiros meses do ano com os 5 primeiros meses do ano passado, é uma leitura positiva, sim. Né? É uma leitura muito, muito boa e muito importante. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses, né, desses itens aqui, a gente poder ir falando cada um deles. Primeiro, nós tivemos aí um crescimento, né, de mais de 5 bilhões aí de crescimento no nosso volume. Né? A gente teve, no ano passado, um faturamento da ordem de 135 bi, né, o setor de panificação, 135 bi. Nós, esse ano, já tivemos um incremento aqui de 5 bilhões. Ou seja, se a gente for olhar aqui, é um número que nos gera uma perspectiva aqui de faturamento maior do que o que a gente teve no ano passado. Então, isso também é muito positivo da gente fazer essa leitura. Bom, a outra coisa que eu sempre gosto de ressaltar é a questão da participação das vendas de produção própria, do que a gente produz dentro do faturamento total, que fica hoje na casa dos seus quase 69% na média. Né? Isso é muito positivo, porque o produto que a gente produz tem maior margem de contribuição, ou seja, mais chance de rentabilidade. Né? O que vem acontecendo, e eu vou mostrar aqui para vocês, é a questão da participação do pão francês, que infelizmente tem oscilado e tem sido relativamente baixa, e pão francês é um produto maravilhoso no sentido de margem de contribuição. Né? E a outra informação que a gente tem aqui é a questão do impacto da alta dos insumos, né? Que a gente tem isso aí também, que até hoje isso vem impactando o resultado das empresas no Brasil. Então, isso é um ponto importante para a gente falar aqui. Outro ponto importante é falar do setor de serviços. Gente, eu estava aqui, né, gastando meu pouco em inglês misturado com francês, né, com o Dominique, né, o presidente da Associação Francesa, né, de Panificadores, antes de ontem, e ele encantado com as padarias do Brasil comparadas com a França, e eu falei com ele, é isso mesmo, nós temos as melhores padarias do mundo, o melhor modelo de padaria do mundo. Porém, eu falei com ele, como toda rosa vem com seus espinhos, né? Nós também temos o modelo mais complexo do mundo. Né? Por quê? Nós temos dentro das nossas lojas uma verdadeira praça de alimentação de shopping. Então, a gente consegue atender o cliente a qualquer momento de consumo, e que eles não têm isso. E vou dizer mais, com muito mais competência do que eles. Né? Me desculpe, né, uma possível arrogância aqui, mas lá eles não têm alguns concorrentes como milho, como mandioca, macaxeira ou aipim, né, pode dar o nome que quiser, ele não tem um arroz, um feijão para concorrer com pão. Então, fica fácil consumir
90 quilos per capita de pão, né? Aqui nós estamos aqui com o nosso 35 ponto alguma coisa per capita, e eu vou dizer, com muita competência, porque a concorrência aqui é muito grande, né? Muitas vezes a gente vê aí alguém aí de manhã cedo, ao invés de comer um pão, pedir uma tapioca, né? E quanto isso acontece, e ainda há quem diga que remeta à saudabilidade, tudo bem, respeitando cada produto, né? Mas quanto que a gente tem disso? E aí o que aconteceu com o Brasil? A gente tem se destacado muito nos serviços. O que é o serviço? É o café, é o almoço, é a refeição, é o lanche, é um pão na chapa, é o hambúrguer, é a pizza, é a comida japonesa e... haja coração, né, para poder dar conta de tanta coisa e tantos negócios andando juntos no mesmo espaço, em sintonia ainda, né, porque sai um, entra outro, ou às vezes os dois concomitantemente acontecendo. Então, ou seja, o cliente realmente ele é muito provocado ao consumo na padaria. Por isso, o nosso negócio realmente é o melhor negócio, o melhor modelo do mundo mesmo, né? Não tem discussão. E o serviço, ele vem realmente se despontando. Mas, de novo, a rosa tem seus espinhos. Serviço significa o quê? Mais mão de obra. Mais mão de obra significa o quê? Custo. E a outra coisa é, mão de obra está fácil, né, gente? Moleza, né? Achar gente para trabalhar é moleza, né? Então, imagina, como é que eu cresço serviço com carência de mão de obra? É um desafio. Mas a vantagem é que, graças a Deus, a gente tem hoje várias alternativas de continuar oferecendo serviço em alguns modelos um pouco mais suaves, né? Aqui na feira mesmo, estou encantado de ver as inúmeras opções que tem para nos ajudar, quer seja no âmbito de tecnologia, na tecnologia de equipamentos, tecnologia da informação, quer seja no âmbito de equipamentos, onde, né, usando os termos, o IoT, né, a internet das coisas, já estão nos equipamentos dos nossos negócios, né? Ou ainda, vamos dizer, nos produtos, né, na tecnologia em produtos, em insumos, que a gente tem tudo isso disponível aqui na nossa feira, aqui, né, na nossa FIPAM. Então, ou seja, isso é muito bacana, a gente saber que existem opções, existem possibilidades de amenizar isso aí. Então, esse é um outro ponto interessante que a gente tem. E a gente teve também nesse levantamento, 20% das empresas, sim, tiveram queda de venda. Obviamente, nós temos a informação do crescimento de 8,8%, mas 20% das empresas elas tiveram, né, quase 21% tiveram queda de venda. Então, ou seja, aconteceu queda sim, né, que é o que a gente vai ver aqui. Então, nós temos aqui a performance por cada região do país. E, de novo, o que aconteceu no balanço de 2023, né, com o 22, aconteceu de novo a região norte puxando a média nacional, sim. Obviamente, não é a maior densidade, que nós vamos mostrar aqui também, a maior densidade de empresas, mas, sim, é uma performance realmente muito interessante, né? Podemos colocar aí, né, seguido, obviamente, da região sudeste, que realmente também tem uma força muito grande. Vou mostrar também a questão da composição. Região sudeste, são mais de 50% das padarias do Brasil estão na região sudeste. Eu vou mostrar isso aqui também. Então, isso é um fato também interessante. A outra coisa que a gente mostra aqui é o comportamento, que eu vou falar para vocês, que é a distribuição desse faturamento em relação aos portes de empresa. Nós temos uma informação relativamente nova, que é a inserção da informação do faturamento dos MEIs, microempreendedores individuais, que a gente pode entender isso como um problema, ou a gente pode entender isso como uma solução também, né? Apesar de que a gente pode fazer uma leitura aqui, que antes já existiam os MEIs, porém, eles não tinham CNPJ, ou seja, eram todos 100% informais, mas sempre existiu, né, alguns anos atrás, né, Rubinho, aquele cara da bicicleta, né, mais uns atrás era a carroça, como eu falei com o Shimura, que o pai dele tinha o iJag, né, também, então, ou seja, sempre existiu isso,
Hoje tem um CNPJ. Bom, pelo menos já aparece ali quem que são, né? Mas isso está acontecendo sim, né? Bom, um outro dado, vou entrar em detalhe depois dessa distribuição, mas aqui eu diria que é um ponto alto aqui dos dados que a gente tem de apresentação além da performance nacional, que são os indicadores, ou, se a gente quiser trazer para os nomes mais atualizados, os KPIs, ou KPI, para quem quiser, né? Ou seja, aqui a gente tem aqui os indicadores de performance para a gente poder fazer aquela avaliação dentro dos nossos negócios, né? Primeiro que a gente tem aí é a questão da produtividade por metro quadrado, que a gente tem aqui hoje uma referência de R$ 3.600 de venda por metro quadrado. Isso significa o quê? Se você tem 100 metros quadrados de área de venda, você tem ali um potencial de venda de R$ 360 mil de venda no mês, né, de área de venda. As boas performances, elas passam de R$ 6 mil de venda por metro quadrado. Estava conversando com o Shimura no shopping, ele conseguia 20 mil de venda por metro quadrado, né? Só que aí são outras histórias, tem outros contextos, não vamos falar de lojas no ambiente tradicional, mesmo assim, esse número de mais de 6 mil de venda por metro quadrado é viável. Emerson, mas meu bairro não é aquele bairro mais nobre, eu consigo essa performance também? Consegue sim. Porque o valor da remuneração média de um funcionário seu é igual ao da área nobre. Lógico que na área nobre você tem outros custos também adicionais que talvez na área de um poder aquisitivo menor a gente não tem, mas tem que ter sim. E eu vou dizer mais, isso tem a ver, sabe com o que, gente? Tem a ver principalmente com definição de mix e com abastecimento. Isso acontece porque ou você não tem mix compatível ou com valores compatíveis, ou você não está abastecendo, ou seja, não vende porque não tem. Eu fui com um cliente, e a gente fez uma campanha na loja para o cliente gastar mais de R$50. Era uma loja relativamente pequena. Olha, se o cliente gastar acima de R$50, nós vamos dar aqui para ele um produto. E aí ela fez uma simulação de venda de R$50. Ela pegou e teve que juntar um monte de produto, deu um tanto assim de produto na mesa para dar R$50. Eu falei, mas isso tudo? Ela falou, mas isso é isso tudo. Eu falei, mas espera aí, a gente tem que comprar coisa para caramba. Se tiver eu, minha mulher e um filho, a gente vai ter que comprar isso aqui, vai durar uma semana, né? Aí que eu fui entender com ela que ela não vendia mais, sabe por quê? Ela tinha tudo produto muito barato, tudo muito baixo. Ela falou assim, mas meu cliente aqui não tem dinheiro para gastar. Eu falei, mas espera aí, você tem visão de raio-x para ler o que dinheiro que está no bolso dele? Ou você consegue ter a leitura de qual que é o limite do cartão de crédito dele, ou de débito, etc.? Você tem essa leitura? Quem falou que o cliente não tem dinheiro? É você que está subestimando ele ou ele que não tem dinheiro? Afinal de contas, a maior parte da população ela é rica até o dia 15 do mês, né, gente? Depois do dia 15 a coisa, né, dá uma mudada. Mas mesmo depois do dia 15, se acontecer uma coisa muito boa, você tem aquele, hoje eu mereço, né? É porque eu encontrei um cliente, e aí a parte de confeitaria dele na segunda-feira ficava muito desabastecido, porque disse que vendia bem no final de semana, e segunda-feira ele não preocupava, porque disse que segunda-feira o pessoal não come muita sobremesa, essas coisas. Eu falei, mas, espera aí, quem falou que segunda-feira, tá certo, segunda-feira é aquele dia mundial da dieta, né? A dieta começa segunda-feira, né? Mas, espera aí, se acontecer uma coisa muito boa na segunda-feira? Espera aí, eu mereço, né? Espera aí. Ou então muito ruim também, né, gente? Não, já que aconteceu, eu mereço, né? Espera aí, pode ser segunda-feira, qual o problema? Então, primeira coisa, você tem que ter produto para vender. Segunda coisa, você também tem que ter produtos de maior valor agregado. Numa definição do mix, você precisa ter pelo menos 20% do seu mix tem que ser de maior valor agregado. O que significa isso? Vou pegar uma referência tranquila aqui, todo mundo consegue fazer. 20% do seu mix em exposição tem que ter pelo menos 4 vezes o valor do preço do seu pão francês. Tá? 3 a 4 vezes. 20% do seu mix que está exposto tem que ter, senão você não deixa o seu cliente gastar. Se você vende tudo com preço muito baixo, você está falando que ninguém tem dinheiro. Aí um cara, por exemplo, eu sempre falo isso, uma fábrica de carro, as fábricas de carro, a maior venda de carros são de carros mais básicos, os mais baratos.
mas mesmo assim ele faz os carros mais sofisticados. Por quê? Você já pensou, um cara que tem muito dinheiro, chegar numa concessionária e falar assim, já que eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar 5 carros básicos. Pô, o cara não vai comprar 5 carros básicos, ele vai comprar um carrão para ele poder andar, ele não vai comprar 5. É a mesma coisa na nossa loja, a gente também tem que trabalhar isso. A outra coisa que tem a ver, uma coisa vem puxando a outra, essa questão da produtividade, né, dos indicadores, é a produtividade por funcionário. Lógico que São Paulo a gente tem um índice maior, né? A média nacional fica em torno de 12.500, São Paulo esse número fica na casa dos seus 15, entre 15 e 16 mil. Né? É porque é São Paulo? Não, é porque aqui você tem um piso, né, salarial mais alto, você tem alguns custos adicionais mais altos, e aí eu estava com o pessoal do Nordeste, ele falou assim, mas então aqui é mais fácil, né, Emerson? Eu falei assim, o mercado é maior e as broncas são maiores também, então vem um pacote completo. Né? Então, vem com tudo junto, você pode escolher, né? Mas tudo vem junto, mas tem uma média realmente maior. Isso quer dizer o quê? Essa pergunta todo mundo fica fazendo, né? E aí, será que o meu número de funcionários está compatível ou não com o meu faturamento? Então, ou seja, isso é verdade. As boas performances, só para vocês terem ideia, elas chegam na ordem dos seus 20 mil reais. Gente, eu só tenho 4 minutos, mas nem comecei, poxa. Produtividade por funcionário, 27 mil de venda por funcionário, isso é outra coisa interessante, né? Porque cada funcionário na produção tem que gerar em média 27 mil, desses 27 mil, a gente precisa ter uma produtividade em média de 700 quilos a 1 tonelada de produto por mês por funcionário, independente se é auxiliar ou se é o titular, né? E isso significa o quê? Que o cara tem que ser bom ou não? O cara também tem que ser bem gerenciado, não adianta ter um Neymar jogando, um Cristiano Ronaldo, um Messi jogando, se o técnico não for bom, porque mesmo com esses caras no time, ainda tem time que perde campeonato, é ou não é? Então, ou seja, se não tiver técnico bom, também não tem jeito. O que a gente tem que fazer? Né? Opa, quanta honra a mim, hein? Poxa vida, abre alas aqui, porque aqui, agora, o Penha chegou, agora eu posso começar a palestra. Zera aqui o cronômetro, o Penha chegou, agora tem que zerar. Né? Zera aí o cronômetro agora. Mas então, o que eu quero dizer é que cada pessoa na produção, então, produz em média de 12 a 15 variedades de produtos, considerando, né, uma loja tradicional, sem falar das questões que sejam, né, de indústrias, né, ou de centrais de produção. Isso aí pode aumentar a quantidade diminuindo a variedade, mas ele fabrica em torno de 12 a 15 variedades. E essas 12 a 15 variedades têm que produzir, em média, no mínimo, em torno de 2,5 kg de cada um desses produtos. Se ele produz menos de 2,5 kg, então, não justifica ele ficar produzindo aquele produto. Então, tem vezes que a gente tem que usar aquela velha máxima, né, que às vezes menos é mais. Muitas vezes a gente está reduzindo o mix de produtos para a gente poder ter ganho de produtividade. Isso também é um fato. Então, a gente tem que saber esse gerenciamento e não atribuir a responsabilidade da pessoa que está produzindo, falando que ela produz pouco. Às vezes não é ela que produz pouco, ela está sendo mal gerenciada, é isso que a gente tem que fazer. Né? Bom, pelo tempo aqui, eu vou já direto em alguns pontos, por causa do tempo aqui que está ali já, é trazer a questão de número de empresas no Brasil. A gente, na Associação Brasileira, nós trabalhávamos aí com o número da ordem de 64 mil padarias no Brasil. Pois é, o número é diferente, nós somos quase 275 mil padarias no Brasil. Opa, mas tem um detalhe, tá? Deixa eu ir aqui. O detalhe que a gente tem disso é que nós temos 67%, ou seja, 184 mil são MEIs, microempreendedores individuais. Isso é ponto de atenção, muita atenção. Vocês já viram alguma coisa assim, que alguém falou assim, as encomendas na minha loja caiu, de doces, sobremesa, às vezes de um salgado, sabe por quê? Uma pessoa vai fazer uma festinha em casa, sabe o que ela faz? Tem aquela pessoa lá do Instagram que faz torta muito boa, ela encomenda a torta de um. Tem aquela pessoa que faz os docinhos muito bom, desenhado, bordado de ouro, não sei o que, ali, ela encomenda o docinho. A outra que faz o salgado, é assim, assado, faz o salgado. Então, ou seja, isso está acontecendo sim, e a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Nós temos aí um número próximo da ordem de 90 mil empresas, ou seja, em torno de 84 mil empresas, né, que a gente tem aí no Brasil
que são, né, pequenas, médias e grandes empresas. Bom, a gente tem aqui vários dados aqui, que são distribuição de empresas pelo Brasil, né, que eu vou deixar aqui com vocês, que daqui a pouco vou estar tendo que correr daqui, né, mas tem a distribuição entre as cidades que tem mais, isso aí é um estudo muito legal, é uma fonte que a gente teve aí com o Sebrae, da distribuição de empresas pelo Brasil, dentro do porte de MEI e das outras demais empresas. Mas o que eu queria colocar aqui é que a gente tem essa também informação das empresas que têm quinais como indústria e quinais como comércio. Então, nós temos aqui um número aqui, dessas 274 mil, 85 mil delas, quase 86 mil, são como comércio. Né? Então, ou seja, ainda tem muitas empresas que precisam ainda se ajustar dentro do nosso KINAI, que tem uma série de vantagens e benefícios que a gente tem. E aqui a distribuição, então, para ficar mais claro, né, do porte dessas empresas, ou seja, 67% delas como MEI, ou seja, 184 mil, e nós temos como micro, pequenas e demais, né, de maior porte aqui, nós temos aqui algo em torno de 84 mil padarias, então, no Brasil. Né? Há uma distribuição que a gente tem aqui, eu acho que eu ia ter que fazer duas apresentações, né, para apresentar aqui todos os dados, a distribuição pelos estados, né, que a gente tem aqui, e o que eu queria colocar aqui, só para fechar mesmo, em relação ao pão francês, porque eu acho que é uma informação importante, em relação ao pão francês, porque o pão francês é um produto destino, pão francês, ele é gerador de fluxo, o pão francês, ele remete à qualidade de todos os seus produtos dentro da sua loja. E eu tenho insistido muito nisso, porque o setor de panificação, se não prestar atenção no pão francês, eu estou usando uma expressão que ela é pesada. Padaria vai virar açougue. O que eu quero dizer com isso? O que aconteceu com os açougues do Brasil, gente? Foram para dentro dos supermercados, não é isso? Pois é. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque senão a gente pode também acabar indo. E eu vou deixar aqui vocês aqui com o material, porque já colocaram aqui para a gente poder, né, estar encerrando. Eu só queria ressaltar também uma outra informação sobre a questão da alta dos insumos, que significa o quê? A gente ainda está tendo problemas ainda da alta dos insumos no Brasil, não que ainda vão subir. Se alguém vier falar que vai subir, tem especulação no meio, tá, gente? Eu vou falar baixinho também, ninguém conta para ninguém que eu falei aqui, mas tem especulação. Não tem uma expectativa de grandes variações, mas a gente tem que estar muito atento, porque não só a farinha subiu, vários outros ingredientes, e a gente até hoje não conseguiu repassar esses preços ao consumidor final, e isso está atrapalhando muito a rentabilidade das empresas. Então, o outro ponto que eu queria dar de atenção é que a gente precisa dar atenção também a esses levantamentos de preços, de custos, para que a gente possa, né, retomar uma lucratividade. Acompanhe a gente na @consulteideal, nas redes sociais, no nosso site, e aqui fica o QR Code para que vocês possam ler com mais detalhamento esse material. Obrigado. Emerson Amaral, nós que agradecemos, obrigada por compartilhar números e indicadores do mercado tão importantes aí, pãozinho do mercado, da padaria não se compara, né?